Tayla! Que prazer te receber na minha casa. Seja bem-vinda. Como é que você tá? Bem, graças a Deus. E você? Eu tô ótima, eu tô tão feliz de estar aqui contigo. Eu também, muito. Meu, é muita alegria poder estar aqui com a Carlinha. A gente já vai compartilhar o porquê. São muitos anos aí de amizade em Cristo, de amor compartilhado. Mas obrigada por receber a gente, por abrir as portas pro Grape and Wheat, pro At the Table. Eu creio que pessoas vão ser abençoadas através do seu testemunho. Amém. Como eu tenho sido abençoada por todos esses anos. Amém. Glória eu posso mostrar um pouquinho claro, aqui? Fica à vontade. Do teu cantinho. Sua. Olha esses peixes gigantescos e essa vista que eu amo. Toda vez que eu venho aqui, eu venho na janela porque a vista é maravilhosa. Tá preparada? Sim, vamos lá. Vamos sentar à mesa aqui. Iniciar aí nosso papinho, né? Vai edificar muitas vidas para a glória do Senhor. Amém, com certeza. Jesus. A vida da Carlinha me impactou, o testemunho dela me impactou, e por isso, inclusive por todo esse amor e esse impacto que ela gerou na minha vida, ela está aqui hoje. Eu a convidei para compartilhar um pouco sobre quem ela é, sobre o que o Senhor tem feito na vida dela. Então é isso, Carlinha, eu queria que você contasse pra gente, conta pra essa galera que está aqui assistindo, quem é você, né? Fala um pouquinho sobre quem é você, sobre o que o Senhor tem feito na sua vida, o seu testemunho. Compartilha com a gente. Bom, eu sou a Carla, mãe do Kaique e da Tauni, esposa do pastor Tatá, e uma mulher, sou advogada e uma mulher muito apaixonada por Jesus, porque a minha trajetória, como a Tayla falou, é uma trajetória bem interessante da minha vida, porque nasci num lar, né, amoroso, mas uma família disfuncional, e na minha adolescência fazia o que queria, tinha aquela coisa da independência, aí quando foi lá para os 17, 18 anos comecei a ganhar dinheiro, né, e aí eu me senti mais independente ainda, e aí acabei me envolvendo em lugares que não devia, né, no litoral norte, e levei um tiro. Eu era bailarina na época, e acabei levando esse tiro, e no momento que eu levei o tiro, eu tive uma experiência com Deus. Até então eu não conhecia, né, Jesus. Sua família não era cristã? Não, nós éramos católicos, né, e católicos, assim, eu fiz catecismo, mas não sabia quem era Jesus, nem sabia o que ele tinha feito por mim, assim, né. E aí, então, na hora que eu tive o momento do acidente, eu escutei uma voz, antes mesmo de cair no chão, escutei uma voz dizendo assim, não questione a Deus, se arrependa dos seus pecados e perdoa quem te feriu. Porque no lugar que eu estava, talvez pela minha justiça humana, eu era a pessoa que menos mereceria aquela bala. E aí eu recebi aquilo como sendo a voz de Deus. E aí então eu fiz aquilo, eu tive, né, aquela coisa, não poderia deixar de fazer, porque eu senti que era algo muito superior a mim, porque uma menina de 20 anos que não conhece a Deus não teria essas atitudes nobres, né? E aquilo me salvou, aquela voz. E aí então, daí pra frente eu comecei a buscar Jesus e só encontrei 10 anos depois. Glória a Deus. E durante esse processo, desde do tiro que você tomou até você realmente ter um encontro de mudança, né, de transformação com o Senhor, como é que foi esse processo para ti de cura no seu interior? Você não via a cura no seu corpo acontecendo, mas você podia perceber a cura no teu interior, o que o Senhor vinha fazendo dentro de você através de tudo que aconteceu? Como é que foi todo esse processo? Sim, no início, como eu ainda não tinha o conhecimento da palavra, era algo muito internalizado em mim. Algo que eu não sabia como lidar, mas com certeza eu me aceitei, né? Eu não questionei, eu perdoei, não questionei a Deus em primeiro lugar, né? E comecei a me arrepender daquilo que eu tinha condições de entender como pecado naquele momento, né? E isso fez toda a diferença. Eu me tornei uma mulher melhor, mas faltava algo ainda, porque eu fazia as coisas muitas vezes até não, aconteceu isso comigo, então eu tenho que me superar, eu tenho que ser forte, eu tenho que mostrar para todo mundo que eu não preciso, e de repente, mas lá dentro faltava algo que era Jesus. E aí 10 anos depois, no mesmo lugar onde eu levei o tiro, numa célula, eu acabei numa reunião pequena,
acabei sentindo uma presença e ali eu entendi que eu seria capaz de ouvir novamente aquela voz. E assim foi. Ali eu entreguei minha vida para Jesus, passei por vários processos de cura interior e aí logo em seguida conheci o meu esposo, ele também veio para Jesus, nós casamos e tivemos, né, depois de um ano, um filho, e aí começou o nosso tratamento, né, com Deus, discipulado, da gente entender as coisas do Senhor e diminuindo, né, sendo tratado do nosso caráter. Eu creio que Jesus é aquele que faz uma revolução. Ele nos ama, mas quando ele entra em nós, ele promove uma revolução, né, especialmente no nosso modo de pensar, no nosso caráter. Sim. Né? E quando você conheceu o teu esposo e também começou a fazer parte da igreja, né? Qual foi o papel da igreja e do teu esposo, dos teus amigos, durante esse processo, né? De cura interior, de transformação e de entendimento de quem era o Senhor na sua vida? Então, como eu logo que me converti já conheci ele, e a gente casou rápido, então eu digo que o meu campo de treinamento, né? Foi no casamento, não foi fora, não foi com outras relações, né? Nós éramos muito diferentes, vindo de realidades diferentes, com vivência muito diferente. Eu já tinha, né, passado por tudo isso. Nós temos uma diferença pouca de idade, mas estávamos conhecendo o Senhor Jesus. Mas com certeza o nosso primeiro líder de célula foi aquele que mais me discipulou, me tornar uma mulher que entende o esposo, que não quer tomar a frente das coisas, e assim a gente foi crescendo junto, né, e construindo uma história com Jesus. Sim. Durante todo esse processo, quando é que tu conseguiu perceber, Carlinha, de que a solução não estaria em orar ao Senhor pedindo para que você fosse curada? Quando que você percebeu que não é esse o caminho, eu preciso aceitar e receber do Senhor esse contentamento? E como foi que você percebeu que você estava, ok, eu estou bem assim, e é isso que o Senhor quer de mim, esse é o meu testemunho, essa é quem eu sou agora? Quando foi isso e como é que foi esse processo? Desde sempre, na verdade, porque mesmo antes de eu conhecer Jesus, por conta daquele encontro que eu sei que foi com ele, foi com o Espírito Santo, eu aceitei o que aconteceu comigo, entendendo que foi algo que não foi Deus que quis, mas Ele permitiu porque foi uma colheita das minhas escolhas. Então, quando nós estamos no lugar errado, na hora errada, sem Jesus, né, trilhando os nossos próprios caminhos, a gente colhe consequências. Mas Deus, Ele é aquele que transforma, né, se a gente permite, a maldição em bênção. Então, eu nunca me coloquei assim na presença de Deus para pedir a cura, até porque logo eu vi que Deus queria me usar justamente assim para alcançar. Acho que o meu propósito é fazer com que as pessoas olhem para mim, né, que não fui curada fisicamente, mas que não levantei fisicamente, mas estou levantada no Espírito, né? Fui levantada pelo Senhor. Então eu creio que muitas vidas foram alcançadas assim, né? Vendo a minha disposição, o meu ânimo, e acho que o contentamento é isso, né? É a gente se alegrar com as pequenas coisas, é a gente ter gratidão. É diferente da gratidão, porque às vezes a gente é grato por algo, mas o contentamento é aquilo que faz você acordar todas as manhãs e falar assim, nossa, Jesus, obrigada por essa vista, obrigada, né, porque eu amanheci, tantas pessoas estão aí perecendo, mas o Senhor me deu uma segunda chance, eu tô aqui, eu tô viva, então eu posso fazer algo para o Senhor, e isso te invade, com uma alegria que é sobrenatural, é do reino, né, reino de paz, alegria e justiça. Amém, amém. E eu acredito que tem muita gente que vai ouvir isso e realmente vai enxergar como um reflexo do que é a fé, verdadeiramente. Porque às vezes a gente considera que eu tenho fé que Deus pode fazer, mas muitas vezes o Senhor não quer fazer. O Senhor não vai fazer, não está de acordo com a vontade perfeita dele. Sim. E ainda assim a gente precisa aceitar e continuar amando ao Senhor. E realmente viver esse contentamento, né, que você está falando. Deus não nos deve nada. Tudo que Ele tinha para fazer por nós, Ele fez ali naquela cruz. A cruz, ela representa o sacrifício perfeito. Tudo que a gente precisa está ali. E quando a gente entende isso, e a gente crucifica a nossa carne, né, porque existe uma cruz aí pra gente, né, e a gente recebe isso do Senhor, a mesma força, porque Ele ressuscitou. Ele morreu para si, né, e ressuscitou. Então, quando a gente morre para si mesmo, nesse sentido, é óbvio que a gente tem os nossos defeitos de caráter que vão estar sendo aperfeiçoados até a volta de Jesus. Mas quando a gente se dispõe mesmo a entender que
Deus é soberano, nós somos, né, pequenos diante dele, dependemos da sua graça e da sua misericórdia, a gente se contenta com a vontade dele, porque foi isso que Jesus fez, né? Ele falou, olha, não seja feita a minha, tá doendo, eu queria que esse cálice fosse afastado, mas não seja feita a minha, mas a vontade do Pai. E eu tenho uma pergunta para ti que eu creio e espero que esse vídeo alcance pessoas que estão passando, especialmente por momentos de muita dor agora, de questionamentos, né, com Deus, por que comigo, por que essa situação agora, eu não consigo, minha vida vai mudar muito. O que você diria para essas pessoas, enquanto elas estão passando nesse processo de dor, o que é o contentamento e como elas podem realmente em Cristo encontrar esse lugar de aconchego e de descanso? Olha, para mim, sabe, Tayla, existe um caminho, que foi o que eu percorri, que é, na verdade, você olhar para dentro de você. Porque quando a gente perde coisas muito importantes, que são fundamentos da nossa vida, eu perdi a minha possibilidade de andar, talvez alguém perca, né, um filho, perca tudo, que nem a gente está vendo nessa tragédia, né? Uhum. E nessa hora, a coisa mais fácil que tem é você questionar, né, a Deus, a existência de Deus, por que comigo, por que eu fui escolhida. E aí eu creio que esse caminho é um caminho que vai te levar à confusão. Então eu creio que a gente tem que olhar para nós, né, e entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e a gente tem que reconhecer as nossas falhas, né? Às vezes você não provocou, eu, né, tive uma escolha, mas às vezes as coisas acontecem aleatoriamente, e mesmo assim a gente tem que continuar acreditando que Deus está no controle de todas as coisas, que depois de uma grande tempestade vai vir, né, a cura, vai vir o raiar do dia, e o choro vai cessar, e vai ter o lugar para a alegria. Amém. Em nome de Jesus. E eu creio que, somado a isso também, mesmo que o Senhor, como foi no teu caso, o Senhor não cure, né, de alguma forma a enfermidade da pessoa que está assistindo ou do parente dessa pessoa, algo bom, algo muito bom vai sair de tudo isso, né? Uma lição muito boa vai sair de tudo isso, porque hoje você é quem você é pelas experiências que você viveu, pelas experiências que o Senhor te permitiu viver, né? Dificuldades, né? Obstáculos que você vence. E uma coisa também que eu creio que é muito importante, não se vitimizar. Uhum. Porque quando você se coloca num lugar de autocomiseração, você não consegue romper. Então, por exemplo, às vezes, né, eu tenho aí questões, né, do dia a dia, que os lugares não estão preparados para mim, por exemplo, né, questões de acessibilidade no Brasil, e eu nunca fui aquela pessoa que fiquei assim, não tem, eu vou embora para casa, não tem, um segura aqui, outro segura aqui, vamos subir, vamos se divertir, vamos fazer o que tem para fazer, não deixo com que as minhas limitações venham a me paralisar, elas são autolimitantes, mas eu tento romper a cada dia. Então eu cuido da minha casa, eu consigo fazer todas as coisas, cuido dos meus filhos, né, gerei eles, cuidei, trabalho, dirijo. Então assim, sempre buscando uma superação, mas com o Senhor, porque sem o Senhor fica pesado, mas se a gente sabe que Deus está sempre com a gente, fica tudo muito mais fácil. Amém. Glória a Deus. E eu tenho uma última pergunta para ti, que olhando para Carlinha, desde a Carlinha que encontrou a Cristo, que entregou a vida para ele até a Carlinha de hoje, como é que você, olhando para o seu coração, né? Quem é Jesus para você? Quem foi Cristo e quem ele é até hoje para você durante todas as suas experiências de vida? Como você definiria Jesus? Eu creio que ele é o meu redentor. A humanidade de Cristo, ela me impacta bastante. Porque por mais que a gente tenha, assim, sofra, né, algumas coisas exteriores, assim, a gente sabe a nossa natureza, né, o quanto a gente tem a nossa natureza carnal, né, inclinada muitas vezes para fazer coisas que não são de Deus, né, não agradam a Deus, e Jesus, ele passou, né, por um corpo humano para provar que era possível vencer todas as coisas. Então isso me conecta muito com Jesus, né, de eu olhar para mim e falar, Senhor, eu consigo de alguma forma tentar ser parecida contigo, e isso eu acho que faz toda a diferença, a gente nunca vai conseguir a perfeição, não somos perfeitos, mas em todos os momentos a gente precisa olhar para dentro de si e falar, Senhor, dá para extrair algo melhor de mim. Então eu acho que Jesus, ele extrai o melhor de mim, eu acho que é isso. Amém, glória a Deus. Carlinha, obrigada por esse momento, você é uma prazer. bênção. Pessoal, se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, você compartilhe, especialmente compartilhe com seus amigos, share it with your friends,
E deixa o Espírito Santo te usar, porque eu creio que o Senhor quer nos ensinar, como Ele ensinou para Carlinha, o que é se contentar e se deleitar, descansar nele, porque é o que a gente precisa daqui para frente, ainda mais, aprender e entender de que o mundo realmente é mau, mas o nosso Pai é bom. Amém. Então a gente precisa descansar no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Carlinha, amo você. Também.